Galera, agora a gente vai construir o nosso outbound e inbound, ou seja, tudo aquilo que compõe e que usa o nosso application core. Nesse cara, eu já deixei o código pronto e vou explicar rapidamente para vocês como que está funcionando. Lembrando que ele já está utilizando o nosso application que nós fizemos aquela construção. Como o curso aqui é voltado para arquitetura hexagonal, a importância da gente ter criado junto aqui foi o application mesmo, que é exatamente esse salvar o usuário aqui. Ele busca um endereço e salva esse usuário. Ele já está funcionando aqui, ó. Se a gente for olhar o Swagger, ele me deixa colocar esses dados aqui, ó. Vou colocar aqui Nathaniel, o meu Instagram, @NathanielPaiva, e vou colocar aqui o meu CEP. E vamos ver o que ele vai fazer. Ele salvou o meu nome, o meu Instagram e o meu endereço completo aqui, ó. Então ele foi lá no via CEP e conseguiu recuperar o meu endereço. Como é que eu fiz isso? Bom, lembra que a gente tem que implementar esses adaptadores aqui, ó. O salvar port e o buscar endereço port. A gente vai ter que implementar esse adaptador e esse adaptador. Para fazer a implementação dele, a gente também tem que implementar aqui a nossa controller, que vai entrar dados. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a nossa controller aqui, ó. Fica dentro de inbound, porque está entrando alguma coisa na nossa aplicação. Vou fechar todos os carinhas aqui. Bom, aqui a gente tem o uso de fato do Quarkus, tá? Então a gente tem aqui salvar o usuário port e o usuário request to usuário mapper. Para que eu criei esse mapper? Porque eu criei aqui um DTO chamado usuário request. Se a gente for olhar aqui, ó, tem o request, usuário request, que é um DTO para a gente conseguir enviar os dados, beleza? Para não pegar a nossa entidade de domínio e já colocar aqui na nossa entidade. Essa é uma boa prática, inclusive. Então a gente vem aqui, não tem problema a gente retornar a nossa entidade, mas os dados de entrada você percebe que são outros dados aqui. Se a gente for detalhar aqui, a gente vê que ele passa o nome, o Instagram e o CEP. No domínio, de fato, os dados que nós temos é nome, Instagram e endereço, é um objeto de endereço. Bom, feito isso, na nossa controller, a gente precisou mapear esse usuário request e transformar ele no nosso domínio. Eu precisei transformar ele em um usuário para ele conseguir se comunicar com a porta. Pronto. Feito isso, a gente pode utilizar essa porta, a implementação dela. E a implementação dela é basicamente a seguinte: a gente vai utilizar a porta de salvar e a porta que é aquela do nosso application core, que é a Agnóstica Framework, tá vendo? É exatamente esse cara aqui, ó, que está dentro do nosso hexágono. Ou seja, a controller fez que, através dessa interface, a gente conseguisse acessar o nosso use case aqui dentro, beleza? Então, isso é muito importante para a gente entender. Por isso que eu não fui codificando, já deixei o código pronto para você entender de forma mais clara. Bom, continuando aqui, a gente então já fez a porta de entrada. A gente já consegue entrar no nosso use case e já funciona perfeitamente a entrada. Só que a gente tem que implementar as portas de saída, que é a salvar o usuário port e a buscar endereço port. Aonde que a gente vai implementar esses caras? A gente implementa aqui no outbound. Esse outbound a gente tem o salvar usuário adapter, que o que ele faz? Tá vendo que ele tem bastante injeção aqui? Mas é porque ele precisa converter de um objeto para outro. Aqui no contrato ele recebe um usuário, ou seja, um domínio. Ele já está recebendo esse domínio. Então o que eu preciso fazer é criar um mapper. E os mappers que eu criei aqui foi o do map struct. Então é bem simples, ó. Eu só crio uma interface, o que eu quero de saída
e o que eu quero de entrada. O próprio MapStruct vai fazer essa conversão para mim, para eu não ter muito trabalho. Então eu vou receber um usuário e vou retornar um usuário entity. Que usuário entity é esse? Eu criei uma entidade para ele conseguir persistir. Dentro do nosso banco de dados Postgres. Então aqui, ó, repare que a nossa entidade tem um identificador, tem o nome, tem o Instagram e tem um endereço entity, ou seja, eu criei uma outra entidade chamada endereço entity também, que inclusive eu estendi de endereço para trazer os dados. Eu poderia colocar aqui o endereço todo, mas como eu quero que fique com os mesmos dados, eu só estendi e coloquei aqui o ID. Na usuário, eu coloquei aqui o main to one e o cascade all para ele já salvar a entidade endereço e a entidade usuário. Ou seja, assim que eu enviar ou salvar o usuário, ele vai pegar aquele endereço e salvar ali em endereço também, beleza? Então aqui a gente fez isso, chamou o usuário repository. Eu tive que criar uma repository aqui, ó, que é do Panache Repository, do Quarkus. Se fosse em Spring, poderia ser o Spring Data sem problema nenhum. Então, aqui a gente chamou esse cara, persist, e ele salvou a entidade. Ele vai me retornar uma entidade, então eu preciso converter da entidade para o domínio. Então, eu venho aqui, convertir da entidade para o domínio. Lembra que eu coloquei aqui um @transactional, porque ele está fazendo uma transação, ele tem que persistir em duas tabelas, tanto na tabela usuário quanto na tabela endereço, por isso que eu coloquei aqui esse @transactional, beleza? Então aqui ele consegue persistir os dois. Eu criei aqui o adapter também de buscar o endereço, porque lembra que a gente está utilizando esse cara para buscar o endereço. Criei aqui um client que é um cliente do próprio Quarkus, que ele busca o endereço lá no ViaCep. Eu coloquei aqui na mão para ficar bem claro que esse é o cara que está indo lá no ViaCep e buscar, mas no seu dia a dia o interessante é que você coloque isso numa variável ali e coloque isso no Application Properties da sua aplicação, seja em Spring, seja em Quarkus, enfim. Essa é a ideia. Bom, feito isso, toda a nossa aplicação aqui funcionou. Só que repara que esse usuário service, ele não tem aquele @application scoped, que é esse cara aqui. Ele não tem ele, então como é que eu consigo fazer a injeção desse cara lá na minha controller? Bom, aqui na minha controller eu faço o @inject usuário service port, que ele faz a referência para a implementação aqui. Só que esse cara não tem um @scoped e nem é para ter mesmo. A ideia dele é que ele seja totalmente agnóstico de framework. Então, o que eu fiz? Eu criei uma pastinha chamada config e injetei esse bin, tá? Então, coloquei @dependent e @default e criei a instância desse cara. Se fosse no Spring, a gente criaria o @bin. E eu vou mostrar isso na próxima aula, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa aplicação feita conforme esse desenho aqui, de forma que esteja utilizando realmente a arquitetura hexagonal, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula, porque aí a gente vai mostrar um pouco dessa implementação utilizando outro framework, que é o Spring, beleza? Te espero na próxima aula.